Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 11 a seguir. Versos 11 a seguir. Nos diz o seguinte: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o Nazareno, curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhe disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Graças ao Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos a direção do Teu Espírito, e em concordância com as orações já feitas, Senhor, eu peço que o Teu Espírito se manifeste uma vez mais no nosso meio. Que o Senhor fale através dos meus lábios para a edificação da Tua amada igreja, Senhor. E que nós saiamos daqui edificados e fortalecidos. Usa-me, Senhor, por amor de Teu nome. Usa-me, Senhor, por amor da Tua igreja. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui, que eu creio que todos conhecem a história, em que Pedro e João se dirigiam para a sua oração, a sua rotina, digamos assim. Lá no primeiro versículo do capítulo 3 de João, a Bíblia diz que Pedro e João, eles estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. O texto nos diz que havia ali um homem que era aleijado de nascença, cujo homem esse era levado pelas pessoas e colocado na porta do templo. A Bíblia diz que certo dia Pedro e João, se dirigindo para o templo para fazer a sua oração rotineira, na sua vida comum, na sua rotina de oração comum, a palavra do Senhor diz que aquele homem, ele olha para Pedro e João e ele pede que ele lhe dê esmola. Aquele homem era colocado todos os dias ali, na porta do templo, para pedir esmola. A Bíblia diz que Pedro olha para aquele homem e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Pedro estende a mão
coloca o homem sobre os pés, e a Bíblia diz que aquele homem vai saltando e entra no templo. Então o que é que acontece? Por conta desse milagre, a multidão, ela se aglomera, ela se ajunta, ela fica espantada com aquilo que havia acontecido. Imagine aí, eu e você, de repente a gente conhece um aleijado de nascença, que há muito tempo ficava na porta daqui da extensão da carreira. Imagine só essa cena. E de repente, surgem dois homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e aquele homem pedindo esmola para eles, ao invés de receber a esmola, recebe um milagre. E de repente aquele homem está curado. E aquele homem está dentro da extensão, glorificando a Deus. Um milagre aconteceu ali. Então aquelas pessoas ficaram admiradas e se aglomeraram ali, se juntaram ali, estavam apreensivas para saber o que aconteceu. Um homem que nunca havia andado antes, agora está andando, agora está saltando, agora está louvando a Deus. Então é algo que chama muita atenção, e aquela multidão se juntou para ver aquele homem. E aí, meus irmãos, diante dessa situação, dessa aglomeração do povo, diante desse alvoroço que estava por conta do milagre, a palavra do Senhor nos diz que Pedro, ele não desperdiça a oportunidade. Quando Pedro vê aquela multidão se aglomerando, se juntando para ver o milagre, Pedro aproveita aquela oportunidade e ele começa a ministrar a palavra. Aqui nós vimos que Pedro, meus irmãos, ele não busca os aplausos, mas ele aponta para a verdadeira fonte de poder, Jesus Cristo. Ele é o autor da vida. Diferente dos nossos dias, onde as pessoas querem se promover em cima do milagre, nós vimos um homem santo de Deus dizendo: opa, a glória não deve ser dada a mim, a glória não deve ser dada ao homem, e o foco não é o milagre. Isso que está acontecendo aqui não é por conta nem de mim e nem de João, é por causa do próprio Cristo, o autor da vida. É esse contexto que nós vimos. E aqui, meus irmãos, é algo que nos choca bastante, porque em um contexto, num mundo que é fascinado por milagres, que é fascinado por sinais, né? É muito fácil se perder por milagre e esquecer o milagreiro, ou aquele que faz o milagre. As pessoas, infelizmente, na nossa atualidade, elas não vão mais à igreja por conta de Cristo. Elas vão à igreja por conta do que Cristo pode fazer. Elas vêm em busca do milagre e esquecem o milagreiro, aquele que faz o milagre, aquele que de fato deve ser o centro da nossa adoração, Jesus Cristo. Então esse texto, meus irmãos, nos desperta e ele traz verdades muito profundas ao nosso coração. Esse texto ministra poderosamente ao nosso coração, porque ele tira o foco das coisas que Cristo pode fazer e nos faz olhar diretamente para Jesus. Pedro interrompe aquele montoeiro de gente se reunindo para ver o milagre e dizer: pá, o foco aqui não é o milagre, o foco é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, hoje nós vamos mergulhar nessa pregação poderosa de Pedro e perceber que o verdadeiro milagre não é apenas o andar de um paralítico, mas o levantar de pecadores para a vida eterna. De todas as coisas que Cristo já fez quando pisou aqui na terra, ou de que os profetas de Deus fizeram lá no passado, todos os milagres, o maior milagre foi Cristo fazer mortos em pecado ressuscitar para uma vida eterna. É isso que essa pregação de Pedro ela nos chama. Então, meus irmãos, aqui nesse texto de Atos, nós estamos diante dos primeiros dias de Pentecoste. Nós sabemos que antes dessa segunda pregação de Pedro, Pedro já havia pregado anteriormente, onde cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho, se renderam a Deus. E aqui nós estamos diante dos primeiros dias após o Pentecoste. A igreja ela está nascendo, o Espírito Santo já foi derramado. Se nós voltarmos no capítulo, nós vamos ver isso.
E os apóstolos, eles estão pregando com ousadia em Jerusalém. Esse trecho aqui é a segunda grande pregação registrada no livro de Atos. A primeira pregação, eu já citei, é aquela que depois que o Espírito desce e algumas pessoas começam a olhar para aquele movimento dentro da casa e começam a dizer: esse povo está embriagado. E aí Pedro toma a palavra e traz uma pregação poderosa. E aí aquelas pessoas se rendem aos pés de Cristo. E aqui é a segunda pregação de Atos, onde também milhares de pessoas se renderam. Aqui a pregação ela é provocada por esse milagre que nós vimos na semana passada. Pedro, pelo poder do nome de Jesus, faz com que aquele coxo volte a andar. E aí ele pega esse gancho para poder pregar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa pregação, ela faz parte da expansão inicial do Evangelho em Jerusalém, a capital de Judá. Conforme aqui nós vimos em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus faz a promessa que eles iriam receber poder e a pregar o Evangelho, em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Então Pedro ele liga o Evangelho à história de Israel e ele mostra que Jesus é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E aqui, meus irmãos, Deus ele oferece arrependimento e restauração através do nome de Jesus, o servo glorificado, e ele nos chama a crer nele como a única esperança de salvação. Nós vamos ver aqui, dos versos 11 ao 16, o poder vem de Jesus e não dos homens. O texto nos diz: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, vendo que a multidão ficou maravilhada e correu até eles, quando Pedro viu isso, ele disse: israelitas, por que isso os surpreende? Olha que pergunta interessante de Pedro. Porque no nosso contexto as pessoas chamam para ver um milagre que nem milagre é. Chama para ver pessoas que foram curadas de enfermidades que nem as pessoas sabiam que tinham. Pessoas que dizem: eu estou sentindo que tem gente aqui com dor em tal lugar e Deus está lhe curando. E as pessoas se maravilham por esses milagres que nós não enxergamos. Pessoas que dizem: eu restauro não sei quantos casamentos. Vários falsos profetas, chamando o holofote para si, falando de falsos milagres. Aqui não, foi um milagre verdadeiro. Mas quando aquela multidão se reúne diante daquele coxo, que eles conheciam, que eles sabiam que era, Pedro, ao invés de dizer: venham ver, esse homem foi curado, não, ele disse: por que isso os surpreende? E isso, meus irmãos, mexe muito conosco, porque nós nos surpreendemos facilmente. Infelizmente, nós somos como essa multidão que nos surpreendemos pelos milagres. Mas veja o que Pedro continua: porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Olha que pergunta interessante de Pedro. Pedro está afirmando que o poder não vem dele, que o poder não vem de João, mas o poder vem de Cristo, meus irmãos. Quando Deus nos usa para fazer alguma coisa, seja pregar, seja louvar, seja orar por alguém, aquela pessoa ser curada, nós devemos entender e ter a mesma visão que Pedro teve aqui nessa situação. Ele disse: a glória não pertence a mim. Esse é o coração, meus irmãos, de alguém que foi transformado pela palavra de Deus. Esse é o coração de alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Alguém, meus irmãos, que de fato é quebrantado diante de Deus, que de fato entendeu a essência do Evangelho. Ele não se gloria, ele não se orgulha, ele não se vaidece por coisa alguma. Não há vaidade em Pedro. Pedro não tenta atribuir a glória a si, ele atribui a glória a quem é de direito. E assim também, meus irmãos, devemos ser nós.
Nós devemos atribuir a glória do que nós fazemos no nome de Jesus ao próprio Jesus Cristo. Ao próprio Jesus. E aí continua o verso 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que lhe fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o Nazareno, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então Pedro, ele corrige rapidamente, meus irmãos, o foco da multidão. Porque vocês olham para nós. A multidão está olhando para o milagre, e Pedro diz: ei, não é esse o caminho que vocês devem trilhar, não. Não é para isso que vocês devem ficar nos olhos de vocês, não. Vocês devem, ao invés de olhar para o milagre, vocês precisam olhar o milagreiro. Aquele que tem todo o poder para curar o coxo, o cego, o deficiente, para libertar também o homem dos seus pecados. Porque vocês olham para nós. Ele não aceita essa glória, irmãos. E nós também não devemos aceitar a glória que deve ser dada somente a Cristo. Não existe o eu no Evangelho. Não existe o eu nas coisas de Deus. A glória deve ser atribuída a Cristo. Quando aquela multidão se reúne diante daquele coxo que foi curado por Pedro e João, ao invés de ele receber a glória, ele muda o foco. Ele diz: o foco não deve ser um milagre, o foco não deve ser a mim, o foco não deve ser João, o foco tem que ser o milagreiro e não o milagre. Pedro muda o foco daquela multidão, ele não aceita a glória, e nós também não devemos aceitar a glória que é de Cristo. Nós também não devemos receber uma adoração, uma veneração que não pertence a nós. Nós apenas atribuímos glória a quem merece glória, a Jesus Cristo. É o que Pedro fez nesse livro. Ao invés de bater no peito e dizer: eu curei esse homem, eu fiz um milagre, agora ele começou a andar. Não, Pedro disse: isso não pertence a mim, isso não é obra humana, isso é obra que vem de Jesus Cristo, o nome que está sobre todos os nomes. Pedro fala que a cura não vem da piedade deles, mas da fé no nome de Jesus, o servo glorificado por Deus e rejeitado pelos homens. A cura, meus irmãos, não vem da nossa piedade. Nós podemos ter uma vida muito piedosa. Nós podemos ser homens e mulheres de oração. Nós podemos orar pelos enfermos e eles serem curados. Nós podemos, no nome de Jesus, ordenar que demônios saiam das pessoas e eles saem. Mas isso tudo não vem da nossa piedade. Isso tudo vem da fé no nome de Jesus, o servo glorificado por Deus e rejeitado pelos homens. Então nós devemos, meus irmãos, com um olhar fixo nesse texto, desviar os olhos das pessoas e colocar nossos olhos naquele que verdadeiramente tem poder, Jesus. Milagres devem sempre apontar para Cristo e não roubar o lugar que é dele. Os milagres devem sempre apontar para Cristo e não roubar o lugar que é dele. Nós não devemos adorar homens, sejam eles capacitados como forem, sejam eles usados como eles forem. Nós devemos sempre exaltar a Cristo, porque é Ele que distribui os dons entre os homens e é Ele que deve adorar. A segunda verdade que Pedro fala a essas pessoas é que elas rejeitaram o autor da vida. Pedro foi sincero com aquelas pessoas. Veja que a pregação de Pedro para aqueles homens
e para aquelas mulheres não foi: Jesus ama vocês, você é queridinho de papai. Não, ele diz: vocês mataram o autor da vida, vocês têm culpa diante do tribunal de Deus. Isso nos leva, meus irmãos, a entender que nós devemos pregar as más novas antes de pregar as boas novas. Aqui nesse texto, Pedro ele confronta o pecado dos seus ouvintes. Eles entregaram Jesus à morte. Pedro não chega com conversa bonita para tentar trazer amigos do Evangelho. Pedro confronta. Pedro é firme. Pedro diz: ó, vocês são pecadores e vocês precisam se arrepender imediatamente. Vocês precisam abandonar o pecado de vocês. Pedro ele diz que eles preferiram um assassino ao invés do santo de Deus. Que coisa terrível, meus irmãos. Que mensagem forte e dura. O mesmo Pedro que para Jesus estava dizendo: como é duro esse sermão. E Jesus disse: se você quiser, pode seguir a multidão também. E Pedro disse: para onde e para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? O mesmo Pedro que estava falando para Jesus, agora está sendo usado por Cristo para pregar esse sermão duro e poderoso. Meus irmãos, não se enganem. O verdadeiro arrependimento, ele surge quando há confronto de pecado. Quando as pessoas entendem que são pecadoras e que de fato carecem se arrepender. Não adianta dizer que Jesus ama as pessoas. Eu vi um livro, o autor escrevendo sobre as 10 acusações contra a igreja moderna, e uma delas, ele fala da superficialidade na evangelização. E aí o autor, o Osho, ele fala: você chega para as pessoas e diz: Jesus te ama, e ela diz: eu sei disso. E acabou o seu evangelismo. Deus tem um plano para você, eu sei disso. Você é querido de Deus, eu sei disso. As pessoas, meus irmãos, têm uma autoconsciência de si mesma e elas acham que elas estão agradando a Deus. Elas acham que o jeito que elas vivem já é suficiente para serem salvas. Elas acham que não precisam de arrependimento. As pessoas pensam que Jesus as ama do jeito que está, e de fato Ele ama, mas Ele não concorda com o pecado. Eu não tolero o pecado. E enquanto essas pessoas não tiverem a consciência de que são pecadoras, não forem confrontadas nos seus pecados, dificilmente se arrependerão dos seus pecados. Dificilmente abandonarão as suas más práticas. Então Pedro ele não perde tempo. Pedro não chega com palavras bonitas. Ele prega de forma verdadeira. Vocês rejeitaram o autor da vida. Vocês o entregaram para ele ser morto. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus glorificou o seu servo. O servo que foi rejeitado por vocês foi aceito por Deus. Então, meus irmãos, a pregação fiel do Evangelho, ela exige confronto do pecado. Porque sem arrependimento, sem a fé verdadeira, não há salvação. A palavra do Senhor nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Mas para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, elas precisam primariamente ter uma consciência de que são pecadoras. Elas precisam saber disso. E Pedro não mede esforço para dizer isso para as pessoas. Pedro não mede esforço para falar isso para aquela população que ele estava. Ele diz: vocês mataram o Cristo. Vocês mataram o ungido de Deus. Pedro confronta o pecado dessas pessoas, porque a pregação verdadeira e genuína do Evangelho, ela exige confronto contra o pecado. E aí, depois que Pedro ele traz o confronto do pecado, ele traz também a solução, porque não basta apenas a gente confrontar as pessoas falando que elas são pecadoras se nós não apresentarmos a solução. Infelizmente, muitas igrejas por aí têm feito com que muitas pessoas fiquem distantes do Evangelho, porque eles só apresentam um problema do mundo, mas eles não apresentam uma solução. Eles dizem: vocês são pecadores,
Você faz isso, você rouba, você mata, você trai, você adultera, mas ele não explica que há solução, há salvação para a sua alma. Então não basta a gente trazer uma parte do Evangelho, a gente precisa trazer o Evangelho por completo. Vem de fato as más novas, vem as más notícias. Vocês são pecadores, vocês estão em maus lençóis contra Deus, a ira de Deus se acendeu contra todo o pecado e iniquidade, mas há uma boa nova: arrependam-se e voltem-se para Cristo. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Os versos 17 a 21 nos falam sobre isso. Mesmo depois de apontar o erro do povo, Pedro ele oferece esperança para aquela gente. E nós também devemos oferecer esperança para as pessoas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. De fato, toda a população ficou maculada pelo pecado de Adão, o pecado original. Adão pecou contra Deus, e todos que nascem de Adão nascem inclinados para o pecado. A natureza sempre nos leva para distante de Deus, sempre nos leva para pecar contra Deus. Mas Paulo disse: mas veio o segundo Adão, por meio do qual muitos foram justificados. Por meio de um só homem o pecado de todo mundo, mas por meio também de um único ato de justiça, a justiça veio para muitos. O primeiro Adão é o Adão, o primeiro homem que pisou na terra. O segundo Adão é Jesus Cristo, que foi criado à semelhança de Deus, puro, perfeito, que também é 100% Deus. E agora, meus irmãos, quando nós depositamos a fé em Cristo, a esperança para nós, o mais vil pecador. É isso que Pedro fala para aquelas pessoas. Vocês de fato pecaram contra Deus. Vocês entregaram Jesus para ser morto. Vocês escolheram um assassino ao invés do santo de Deus. Mas há esperança para vocês. Vocês não estão perdidos. Veja o que aqui diz o verso 17. Agora, irmãos, depois dele trazer as más novas, veja o que ele diz para aquelas pessoas. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus, por meio dos seus santos profetas, pois disse Moisés: o Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhe disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do meu povo. Pedro ele traz, de fato, as más notícias, ele aponta o erro do povo, mas ele também traz esperança para aquele povo. E nós também, meus irmãos, devemos trazer esperança para esse mundo. As pessoas não podem ter um relacionamento com a gente, um contato com a gente, e saírem mais condenadas do que estão. Elas, de fato, precisam ver seus erros, precisam enxergar seus pecados, mas elas também precisam enxergar a esperança que vem por meio de Jesus. Pedro aponta o erro, mas ele também traz a esperança. Ele diz: vocês agiram por ignorância, e por isso há lugar para arrependimento. O arrependimento traria refrigério, restauração e prepararia o caminho para o retorno do Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, nos arrepender e convidar as pessoas ao arrependimento. Todos os dias nós nos desviamos de alguma maneira da vontade de Deus. E todos os dias nós devemos procurar nos arrepender dos nossos pecados. Porque, meus irmãos, o Evangelho é graça sobre graça. É favor imerecido por favor imerecido. Não são os nossos atos de justiça que nos vão fazer ser aceitos por Deus. Não é o tanto que eu faço boas ações que vai me fazer ser aceito por Deus. Pedro não disse: vão lá e entreguem cesta básica,
vai lá e ajuda as pessoas, é claro que todas essas atitudes e ações são consequência de alguém que foi salvo. Mas Pedro diz: arrependam-se e voltem-se para Deus. Não adianta as nossas ações sociais, não adianta os nossos trabalhos de boa ação, as nossas obras, se antes de tudo nós não formos alcançados por meio da fé em Cristo Jesus. Se a graça de Deus não nos trazer para Ele, mesmo aquelas pessoas, meus irmãos, que haviam traído Jesus, que haviam gritado junto com a multidão: crucifica-o, crucifica-o, mesmo aquelas pessoas, elas puderam ser perdoadas por Cristo. A esperança de perdão para todos nós, meus irmãos. A esperança de perdão para esse mundo caído. E nós precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Este Evangelho que Pedro está pregando é um Evangelho que não maqueia, é um Evangelho que não tenta dizer para as pessoas o óbvio, mas é um Evangelho que traz verdades profundas, confrontadoras, mas verdadeiras, e que conduzem as pessoas ao arrependimento. Vocês precisam se arrepender. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Esse mundo precisa entender, meus irmãos, que eles precisam mudar a mentalidade dele. Arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade, trilhar caminho diferente, converter-se dos maus caminhos. Às vezes a gente, quando fala sobre conversão, a gente parece que perde o sentido do que é converter. Mas vamos imaginar que nós estamos andando em uma via, todos nós na mesma direção. O converter é a gente virar, converter, voltar e andar caminho contrário. O arrependimento é justamente esse. É nós andarmos caminho contrário desse mundo. O mundo está indo nessa direção, mas nós, carregando a nossa cruz, andando por outra direção. Porque a nossa mentalidade foi transformada. Porque nos arrependemos dos nossos pecados. E aí Pedro fala no quarto ponto que Jesus é o profeta prometido. E ele diz para as pessoas: ouçam. Foi o que Moisés disse. Pedro ele conecta Jesus às profecias do Antigo Testamento, especialmente a Moisés e a Abraão. Ele diz: Moisés profetizou sobre ele. Moisés falou sobre esse Jesus. E Moisés disse assim sobre esse Cristo: o Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Então Jesus é o profeta que é semelhante a Moisés. É o cumprimento da promessa feita a Abraão de abençoar todas as nações. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, capítulo 12, e nós lemos o chamado de Deus a Abraão, o que é que Deus diz a Abraão? Saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Você será uma bênção. Eu abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento, lá no chamado ao patriarca Abraão. Jesus é o cumprimento dessa promessa que foi feita a ele. Agora Deus está cumprindo a sua aliança por meio de Jesus. E essa aliança, meus irmãos, está alcançando também as nossas vidas nessa noite. Se nós estamos aqui ouvindo falar de Cristo, ouvindo falar do Evangelho, é porque essa aliança chegou também a nós. Essa aliança chegou também aos nossos corações, e agora nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos nos atentar ao que Jesus Cristo diz para nós. E qual foi a mensagem de Jesus assim que João Batista foi preso? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. João Batista, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. A pregação central do Evangelho é um chamado a esse mundo caído ao arrependimento. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Venham para Ele. Vocês encontram esperança nele. Aquele texto de Isaías que nos diz: olhai para mim e sereis salvos. O Evangelho é um chamado a gente tirar o olhar de nós, do nosso protagonismo, e olharmos para Cristo, olharmos para Ele, e nós seremos salvos.
Muitas vezes nós não vamos a Cristo porque nós olhamos para nós e dizemos: olha o tanto de pecado que há em mim. Olhamos para nós e nos sentimos impotentes demais para ir até Deus. Mas sabe qual é a boa notícia? É que não depende de você, não depende das suas ações. Quando eu olho para mim, de fato eu enxergo escuridão, eu enxergo sujeira, porque é isso que habita no coração do homem. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o autor e consumador das nossas vidas. Charles Spurgeon, um grande pregador, conhecido como o príncipe dos pregadores, o pastor Batista, ele dizia bem assim: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. O Evangelho, meus irmãos, é esse chamado que Pedro faz a essas pessoas para tirarem o olhar do protagonismo, dos milagres e das coisas que esse mundo oferece e olhar para Ele. Mudar a direção do nosso olhar. Nós devemos olhar o que Cristo nos fala. A fé cristã, meus irmãos, não é uma nova religião, mas o cumprimento de todas as promessas de Deus. E rejeitar Jesus é rejeitar toda a história de redenção. Aqui Pedro não está dizendo Jesus e mais alguma coisa. Ele está dizendo apenas: olhem para Cristo. Ouçam apenas a Cristo. Há esperança para vocês. Arrependam-se dos seus pecados. Voltem-se para Deus. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que Pedro, ele não deixou o milagre falar por si. Muitas vezes a nossa sociedade faz isso. Os pregadores da internet fazem questão de expor os milagres e deixam de mão o milagre. E deixam de mão aquele que tem poder de fazer o milagre. Pedro, quando vê o milagre falando por si só, imediatamente ele interrompe e ele muda o foco. O foco é Cristo. E ali ele pregou, ele explicou, ele confrontou e ele apontou para Jesus, o único que pode salvar as nossas vidas, o único que pode salvar a nossa alma. O paralítico foi restaurado fisicamente, mas a verdadeira restauração oferecida naquele dia foi espiritual: arrependimento e perdão de pecados. É o maior milagre que Cristo pode fazer para uma pessoa. O maior milagre daquele dia não foi o paralítico voltar a andar, mesmo sendo de nascença. O maior milagre, meus irmãos, foi a multidão crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Então, meus irmãos, isso nos ensina o seguinte: isso nos ensina 4 coisas importantes. Primeiro, que nós devemos ser um canal que aponta para Cristo e não para nós mesmos. Esse texto nos mostra isso. Pedro nos revela isso. Pedro nos mostra o que é um coração verdadeiramente transformado por Cristo. Ele não atribui a glória a si, mas ele atribui a glória a quem é de direita. Deus ainda realiza milagres, mas eles são para a glória de Jesus e não dos instrumentos humanos. Os milagres são para que o nome de Jesus seja cada vez mais glorificado pelas pessoas e não para a nossa própria adoração, não para afagar o nosso próprio ego. Não, meus irmãos, nós devemos ser um canal que aponta para Cristo e não para nós mesmos. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que nós não devemos nos calar diante da verdade. A pregação, ela precisa ser fiel e ela precisa confrontar o pecado. As pessoas precisam ter ciência disso, mas não somente isso. A pregação também tem que oferecer esperança para quem está ouvindo. O terceiro ponto que esse texto nos ensina é que nós devemos aproveitar as oportunidades cotidianas para evangelizar. Deus nos colocou nos trabalhos, ali é um campo para a gente pregar o evangelho para as pessoas. Deus nos colocou para estudar em algum colégio, ali é um campo para nós pregarmos o evangelho para as pessoas. Deus nos colocou no meio da nossa vizinhança, ali é um campo para nós pregarmos o evangelho para as pessoas. Pedro usou a curiosidade da multidão para falar do evangelho. A multidão se reuniu para olhar o milagre e Pedro mostrou algo ainda maior. Pedro mostrou algo
ainda mais esplêndido, porque Pedro não perde tempo. Semana passada eu falei que Pedro foi usado por Deus em uma situação comum da sua vida, uma situação rotineira. Ele estava indo à oração, às 3 horas da tarde, algo que era comum de Pedro e João fazer. Mas naquele dia, Deus usou, nesse mesmo dia da pregação de Pedro, Deus usou algo comum para transformar em algo extraordinário. Algo ordinário, algo rotineiro para transformar em um milagre e, consequentemente, salvação para as pessoas. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para esses momentos comuns da nossa vida e aproveitarmos esses momentos para evangelizar. Nós devemos fazer o mesmo que Pedro fez. Nós devemos pregar o evangelho para as pessoas. E o quarto e último ponto nos diz assim, que nós devemos crer que há restauração para todo tipo de pecado. Não existe, meus irmãos, pecadinho e pecadão. Porque a tendência natural que nós temos é de achar que Deus faz acepção de pecados. Existe um pecado maior para Deus e um menor. Não. Todos os pecados, independente do tamanho e do grau de pecado que for, ofendem a santidade de Deus. Todos os pecados é uma afronta à pureza de Deus. Seja ele em pensamento, seja ele na prática. A grande questão é que há consequências diferentes. Há consequências maiores para pecados maiores e consequências menores para pecados menores. Mas ambos os pecados ofendem a Deus da mesma forma. E aqui, meus irmãos, para finalizar, Jesus, ele é o servo glorificado, o santo e justo, o autor da vida. Ele foi rejeitado por nós, mas exaltado por Deus. Quantas vezes nós não rejeitamos a Cristo no nosso coração? Quantas vezes nós não nos afastamos dele? Nós escolhemos coisas fúteis, como aquela multidão, diante de Jesus e Barrabás, um santo e puro de Deus e um pecador assassino. As pessoas escolheram o assassino. E muitas vezes isso reflete nas nossas escolhas. Nós temos a opção de escolher o bem e o mal, mas muitas vezes caímos na tentação de seguir o mal, de desobedecer a Deus, de trilhar para caminhos distantes dele. Mas nós devemos sempre nos voltar para Cristo, porque nele está o poder para curar não só os nossos corpos, mas também as nossas almas. As nossas almas são diariamente afligidas por tribulações, por tristezas, por angústias e pelos nossos próprios pecados. Mas Cristo, meus irmãos, tem poder para restaurar, para curar as nossas almas. Pode ser tão grande quanto for o pecado, pode ser tão grande quanto for a angústia. Jesus tem poder para curar as nossas almas. E a maior cura que Deus oferece não é uma cura física, meus irmãos, mas é uma cura espiritual. Perdão dos pecados e vida eterna. É isso que Cristo nos oferece. Então, meus irmãos, hoje, se nós estamos aqui, Deus nos chama para o arrependimento. Deus nos chama hoje para o arrependimento. Deus nos chama hoje para nós experimentarmos dessa comunhão e dessa paz. Essa mesma paz que Pedro fala para essas pessoas. Pedro diz: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Se nós queremos experimentar esses tempos de descanso, meus irmãos, nós devemos de fato nos arrepender dos nossos pecados, porque Jesus, ele continua operando milagres, e o maior deles é transformar pecadores, inimigos de Deus, inimigos da obra de Deus, amantes de nós mesmos, em filhos de Deus. Que notícia maravilhosa, meus irmãos. E Pedro fecha essa pregação com essas verdades maravilhosas. O maior milagre que Cristo pode fazer nas nossas vidas é nos transformar de pecadores, caídos, amantes de nós mesmos, em filhos de Deus. Então, meus irmãos,
que nesta noite nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e nos achegar a essa maravilhosa graça. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar a Deus neste momento e agradecer a Ele por sua rica e poderosa palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento, Pai, nós te exaltamos e te glorificamos por essa rica e poderosa palavra, Senhor. Ó Deus, que texto maravilhoso, que palavra maravilhosa, Pai, que a Tua Bíblia transmite para nós nesta noite. Senhor, guarda os nossos corações para que nós não venhamos atribuir a glória a nós mesmos, Senhor. Que o nosso coração seja humilde, que seja transformado por Tua palavra. Gera em nós, Senhor, o arrependimento verdadeiro. Ó Senhor, cancela todos os nossos pecados e nos faça termos paz contigo. Ó Deus, que a Tua palavra perpetue em nosso coração e que nós venhamos, Pai, estar com ela ruminando durante essa semana e que Teu Espírito faça boa obra em nós, porque de fato, Senhor, nós somos os semeadores, nós lançamos a semente nos terrenos, mas quem produz o crescimento é o Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que esta palavra possa germinar no coração das pessoas aqui presentes e gerar bons frutos. Ó Deus, que nós saímos daqui convictos de que há esperança para nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo muitas vezes, Senhor, termos trilhado os nossos próprios caminhos. Ó Deus, não existe caminho tão longe que nós já tivéssemos trilhado, Senhor, percorrido, que a Tua graça não possa nos alcançar. Ó Deus, eu sei que a Tua graça é abundante e poderosa. E eu sei que a Tua palavra jamais voltará vazia, Senhor. Cumpre o Teu papel nesta noite. E que haja arrependimento no nosso meio. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, a visitante. Muito obrigado.